A gente vai acionar agora o repórter Bruno Silveira, que tem os detalhes de um atropelamento fatal lá no Novo Gama, na região ali do Pedregal. Imagens, inclusive, do circuito de segurança mostram que a vítima ela tentava embarcar no ônibus, mas não conseguiu, acabou sendo atropelada pelo veículo. Uma situação que a gente tenta aqui pelas imagens entender, né? Se houve uma irresponsabilidade, o motorista desse ônibus, ele foi ouvido, Bruno? Boa tarde para você, bem-vindo. Oi, Vivi. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Sim, logo depois desse caso, tanto o motorista desse ônibus quanto o cobrador, eles foram ouvidos pela Polícia Civil aqui do Novo Gama, que está investigando esse caso. Inclusive, a gente consegue ver a movimentação de alguns agentes da Polícia Civil aqui agora, indo nos comércios, tentando pegar mais câmeras de segurança, conversar com alguns comerciantes. Só que como esse caso, Vivi, ele aconteceu ontem, um domingo, por volta das 6 da tarde, o comércio aqui estava praticamente todo fechado. Então esse trabalho de investigação da Polícia Civil ainda vai demorar mais um pouquinho, porque eles precisam primeiro coletar ali mais algumas informações iniciais. A gente tem essas imagens dessa câmera de segurança, que eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Cláudio Rubens dar um giro aqui comigo. A gente está exatamente no local onde esse senhor estava ontem. Aqui é um ponto de ônibus no cruzamento da rua 16 com a 49, aqui na quadra 419 do Novo Gama. A gente está vendo até aqui, ó, um ônibus passando. Esse senhor, ele estava esperando aqui nesse local. E aí as imagens mostram o ônibus parado, ele vai em direção à porta do ônibus para tentar entrar e aí ele se agarra na porta do ônibus. Nesse momento, esse motorista, ele arranca em direção ao sentido dessa rua aqui. Esse senhor ainda tenta argumentar com ele, pedir para ele parar, pedir para ele abrir. As câmeras de segurança mostram isso. E aí esse senhor vai tentando acompanhar o ônibus. À medida que esse ônibus vai acelerando, esse senhor vai perdendo ali as forças, não consegue acompanhar, até o momento em que ele se desequilibra e cai. Exatamente naquele ponto ali, e aí nesse momento em que ele perde o equilíbrio, Vivi, esse ônibus infelizmente passa por cima desse senhor de 68 anos que acabou sendo atropelado pela roda traseira desse ônibus e infelizmente veio a falecer nesse local. A gente conversou com muitos moradores que estão aqui, inclusive tem um pessoal na parada de ônibus, eles estão reclamando, Vivi, que aqui os motoristas, eles não respeitam os pedestres. Então esse caso que aconteceu com esse senhor é muito típico de acontecer aqui com esses moradores que precisam do transporte público. Eles reclamam que os ônibus demoram, que não tem segurança, que o motorista não espera muitas vezes eles descerem ou então embarcarem. O ônibus geralmente está em movimento, então assim, é uma reclamação muito forte desses moradores aqui, Vivi. Ô Bruno, nossa, mas as imagens ali, na verdade, assim, são chocantes, porque a gente observa que parece que ele chega a falar ali, né, com o motorista, ou ele tenta ali naquela porta, para poder, na primeira porta, né, na porta da frente, para poder falar com o motorista, de repente ele acelera, e aí acontece essa tragédia, meu Deus do céu. Olha só, o que a empresa de ônibus falou sobre esse caso? Bom, a gente está agora, se a gente perdeu aqui o sinal, se o Bruno não está me ouvindo nesse momento, mas a gente vê aí justamente imagens do momento em que tudo aconteceu. Inclusive, há ali testemunhas, né, que estavam passando pelo local e aí pararam ali para ajudar. Mas olha só, ele para, ele tenta ali falar com o motorista, se agarra ali na porta e continua. Bom, a gente não sabe exatamente, né, ali nesse momento, se a porta já estava fechada, o motorista não estava vendo ali que ele estava tentando subir ainda, e aí de repente ele acelera, mas acelera ali com uma velocidade, né, já alta, porque acontece assim que foi fatal. Bruno, acho que a gente retomei o contato aqui com você. Agora sim, Vivi, eu estava ouvindo, você tinha perguntado sobre uma informação da empresa de ônibus. A gente procurou a Tágua Tour para comentar sobre esse incidente, mas até a hora da gente entrar aqui no jornal para trazer esse caso, a gente ainda não tinha recebido nenhum posicionamento oficial sobre esse incidente. Então a gente deixa o espaço aberto aqui, caso eles ainda queiram se manifestar, trazer um posicionamento sobre todo esse caso, para a gente poder então ouvir o lado deles também. E Vivi, olha, a gente está aqui nessa região, como eu falei,
falei há pouco, tem agentes da Polícia Civil ouvindo os comerciantes aqui, só que muitos deles não estavam trabalhando. Como você mesmo mostrou no vídeo, a gente vê que na hora que esse senhor é atropelado, alguns homens que estavam aqui, a gente consegue ver 3 homens, vão socorrer esse senhor e, inclusive, Vivi, as marcas desse acidente ainda estão aqui na rua. A gente está exatamente no ponto onde esse senhor foi atropelado e aqui no asfalto a gente consegue ver ainda as marcas de sangue do atropelamento desse senhor. Depois que ele foi atropelado por esse motorista de ônibus, o motorista ele parou o coletivo cerca de 100 metros para frente aqui no final dessa rua. E aí essas pessoas que presenciaram o acidente prontamente já acionaram o corpo de bombeiros que veio prestar os primeiros socorros a esse senhor. Quando chegaram aqui, verificaram infelizmente que ele já estava sem vida e aí então foi acionada a Polícia Civil, a Polícia Militar para isolar o local, a Polícia Civil fazendo todas essas investigações. A gente conversou com os delegados aqui do Novo Gama, mas como esse caso está muito recente, a gente vê os agentes aqui também ainda fazendo as investigações preliminares, então eles ainda não têm nenhuma resposta, nenhuma informação concreta que possa explicar o que aconteceu nesse caso. Eles já ouviram o motorista e o cobrador que estavam nesse transporte, mas que ainda precisam averiguar outros fatores, então a gente não consegue explicar, por exemplo, se foi um momento de desatenção desse motorista, se foi alguma discussão prévia, alguma coisa que tinha acontecido antes. Então, assim, Vivi, a Polícia Civil aqui do Novo Gama vai continuar essas investigações. Já ouviram o motorista e o cobrador, provavelmente vão ouvi-los outra vez para maiores esclarecimentos dentro dessa investigação, para tentar entender os motivos que culminaram, então, nesse acidente trágico que terminou, infelizmente, com a morte desse senhor de 58 anos ontem, atropelado por esse ônibus. Vivi? E olha, tem até um detalhe, vendo aí as imagens e onde você está, ali não era uma parada de ônibus, né? O ônibus estava parado, mas agora me dá a impressão que ele estava parado ali justamente no cruzamento. Não sei se ele estava esperando ali, né, ver se podia realmente atravessar. E aí, depois disso, esse senhor chega ali para poder tentar conseguir subir. Então, assim, realmente é uma investigação que está em curso, né? Até para entender melhor do próprio motorista, porque talvez ele realmente não tenha visto, porque podia estar olhando para o outro lado ali para saber se ele poderia passar por esse cruzamento ou não. Mas, de fato, aí, nessa região onde você está, não tem mesmo a parada de ônibus, né? Olha, Vivi, eu vou pedir para o Cláudio dar um giro aqui com a gente, porque aonde a gente começou esse link, Cláudio, mostra ali pra gente, por favor, ali onde aquele pessoal tá parado, Vivi, lá onde a gente consegue ver onde aquele senhor tá, aquele cruzamento amarelo ali é sim uma parada de ônibus. Não tem a estrutura adequada para formar uma parada de ônibus, mas a gente consegue ver que ali é um ponto de embarque e desembarque de passageiros. Antes da gente entrar no ar, a gente viu alguns ônibus aqui pararem para embarcar e desembarcar passageiros, e a gente ouviu a reclamação deles, é sempre a mesma, que os motoristas às vezes não respeitam os passageiros, o transporte público vem sempre muito cheio. Então, assim, Vivi, acidentes com pedestres, com passageiros nos ônibus aqui não são novidade. Infelizmente teve mais esse acidente com vítima agora, mas aonde esse senhor foi atropelado ontem é sim uma parada de ônibus, não tem a estrutura adequada para ser uma parada de ônibus, mas tem ali uma placa e é onde comumente então os veículos do transporte coletivo param para pegar os passageiros que precisam então seguir a sua rotina. E ontem, infelizmente, esse senhor acabou falecendo bem aqui nesse lugar onde a gente está, depois de ter sido atropelado por esse ônibus. Obrigada pelas informações, Bruno. Vamos acompanhar então aí o desenrolar dessa investigação e também nossos sentimentos à família.